Oi gente, meu nome é Belle e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. No vídeo de hoje teremos uma deliciosa torta de maçã e os ingredientes dessa receita eu vou deixar aqui e também na descrição do vídeo para vocês. Mas antes, lembre-se, se você ainda não for um inscrito do nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das delícias que pintam por aqui. Vamos iniciar o nosso vídeo preparando a nossa massa, pois ela precisará descansar na geladeira por 40 minutos. Para o preparo da sua massa, selecione o recipiente da sua preferência e adicione a ele 1,5 xícaras de chá de farinha de trigo, 1/3 de xícara de chá de açúcar e 1 colher de sopa de fermento em pó, aquele que usamos para bolo. Em seguida, com o auxílio de um garfo, misture bem estes ingredientes para agregá-los de forma uniforme. Quando eles estiverem bem misturados, você irá adicionar a essa mistura 100 gramas de manteiga ou margarina. Mas atenção, gente, aqui vai uma dica muito importante. Se vocês forem utilizar margarina, tenham em mente que a margarina de vocês precisa ter no mínimo 75% de lipídio. Entre algumas das marcas estão a Qualy, com 80% de lipídios, a Delícia Supreme, com 82% de lipídios, e a margarina Vigor, que também tem 82% de lipídios. Tenham em mente apenas que com relação a Vigor, precisa ser a Vigor do pote azul escuro. Depois de adicionar todos os ingredientes que eu acabei de narrar, misture-os bem até formar uma farofa com textura de areia molhada, conforme essa que vocês estão vendo no vídeo. Quando a sua massa estiver com essa textura, adicione a ela um ovo inteiro e incorpore esse ovo à sua massa. E galera, olha só, eu gostaria de esclarecer apenas um ponto aqui. Eu não estou ganhando nada de nenhuma dessas marcas que eu acabei de narrar aqui no vídeo para indicá-las para vocês, ok? Eu apenas quis esclarecer qual margarina seria melhor para você utilizar nessa receita. Então não se atentem tanto às marcas, se atentem à quantidade de lipídios. A margarina que vocês forem utilizar deve ter no mínimo 75% de lipídios para que a sua massa dê certo, ok? Depois de adicionar o ovo, comece a incorporá-lo à sua massa e depois sove a sua massa até ela se tornar lisa e homogênea. Já já eu vou mostrar para vocês a textura correta que deve ter a sua massa. E aqui, gente, essa daqui é a textura que a sua massa deverá ter quando estiver pronta. Quando a sua massa estiver assim, transfira ela para um plástico, embrulhe-a muito bem e leve ao refrigerador para descansar por 30 minutos. Mas atenção, a massa não pode ficar em contato direto com o chão do seu refrigerador. Ela deve ficar na prateleira ou na porta, ok? Enquanto a nossa massa está descansando, vamos preparar o nosso recheio de maçãs. Para isso, você irá descascar e tirar as sementes de 1 kg de maçãs. E agora vocês vão se perguntar, Belle, mas qual tipo de maçã? Gente, pode ser a maçã da sua preferência ou aquela que estiver mais barata no mercado. Então, tenham em mente, pode ser a maçã Fuji, pode ser a maçã argentina, pode ser a maçã nacional, pode ser maçã verde. A maçã que você preferir, não tem problema nenhum. Com qualquer uma dessas maçãs, a receita dará certo. Que tal você que está nos assistindo colaborar com o nosso crescimento, deixando seu like, o seu comentário e compartilhando esse vídeo com todos que você conhece. Dessa forma, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e passa a nos indicar para mais pessoas. E essas ações, além de não custar nadinha para vocês, vão colaborar de uma forma importantíssima para o nosso crescimento. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Quando vocês terminarem de descascar todas as suas maçãs, corte-as em fatias finas, conforme essas que eu estou cortando aqui no vídeo. E aí, o que vocês estão achando dessa receita? Me contem nos comentários. Me contem também quais receitas vocês gostariam de ver por aqui. E não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram. Tenho certeza que vocês irão amar todas as nossas receitas e as nossas dicas também.
Agora que você já descascou, retirou as sementes e fatiou as suas maçãs, acomode-as em um recipiente e esprema sobre elas o suco de um limão. Em seguida, misture bem para distribuir o suco desse limão por todas as fatias de maçãs. Esse limão, além de não deixar que as suas maçãs escureçam, trará uma acidez maravilhosa para a sua torta. Agora que já adicionamos o suco de limão às nossas maçãs, vamos deixá-las descansar por 5 minutos. Após esse tempo, transfira as suas fatias de maçãs para a panela da sua preferência e adicione a elas 1 xícara de chá de açúcar, 2 colheres de sopa de canela em pó, 2 colheres de sopa de amido de milho e 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. Lembrando apenas, se você estiver utilizando a margarina, siga a regra que eu falei lá atrás. Após adicionar estes ingredientes, misture-os bem para distribuí-los de forma uniforme pelas suas maçãs. Quando você observar que estes ingredientes foram bem incorporados às suas fatias de maçãs, leve a panela ao fogo mexendo sempre, até que as suas maçãs comecem a soltar água. Quando as suas maçãs começarem a soltar água, abaixe totalmente o fogo e siga mexendo. Quando você observar que essa água que as maçãs soltaram começou a engrossar, você irá adicionar à panela 1 xícara de chá de água. Voltará a mexer bem e manterá o fogo baixo até essa água reduzir e se tornar cremosa conforme essa que vocês estão vendo no vídeo. Quando as suas maçãs estiverem assim, retire-as da panela e acomode-as em outro recipiente para que elas comecem a esfriar. Enquanto as nossas maçãs estão esfriando, vamos preparar a nossa massa para acomodar o nosso recheio. Para isso, divida sua massa, mas não divida ela em 2 partes iguais. Leve em consideração que a sua forma consumirá uma quantidade maior de massa, pois você precisará forrar o fundo e as laterais da sua forma. Então, a menor quantidade de massa será utilizada para fazer o tampo da sua torta. Levando isso em consideração, divida sua massa, em seguida acomode-a entre 2 plásticos, conforme eu fiz aqui, e agora abra ela. Caso você não tenha um rolo de macarrão ou uma garrafa ou nem mesmo plástico, não tem problema. É só você colocar a sua massa na forma e ir abrindo ela com a ponta dos dedos. Eu já fiz isso outras vezes aqui no canal e vocês poderão observar que não é nada difícil não, tá, gente? Outra dica com relação a essa massa: quanto mais gelada ela estiver, mais fácil será de manuseá-la. A minha massa acabou amolecendo um pouco durante esse processo de abertura dela. Caso vocês achem melhor, depois de abrir a sua massa no plástico, leve-a de volta para o freezer por 2 minutos. E agora ela poderá ficar em contato direto com o chão do seu freezer, ok? Caso você não leve a sua massa para gelar depois de abri-la, conforme eu fiz, eu abri a minha e não levei ela para gelar, justamente para poder mostrar para vocês o que pode acontecer se vocês fizerem dessa forma. E já já vocês verão. E o que acontece, gente, é isso aqui. Como a massa voltou a amolecer, ela grudou no plástico. E aí, para não refazer todo o processo de novo, eu terminei de acomodá-la na forma com a ponta dos dedos, conforme eu falei lá no início. Isso porque eu não queria voltar com a minha massa para o freezer. Mas caso vocês estejam com tempo, façam dessa forma. Abram ela no plástico, depois leve-a de volta para o freezer, deixe por 2 minutos e após esse tempo você pode acomodá-la na sua forma, que não acontecerá esse acidente que aconteceu aqui. Mas vocês podem ver que mesmo com isso tudo, a minha depois ficou perfeita. Agora que você já acomodou a sua massa na forma, faça no fundo dela uma camada com 50 gramas de farinha de amêndoas. Coloque a farinha de amêndoas no centro e depois, com o auxílio de uma colher ou até mesmo com as mãos, vá espalhando essa farinha por todo o fundo da sua massa. Depois de você cobrir todo o fundo da sua massa com a farinha de amêndoas, acomode sobre a farinha de amêndoas o seu recheio. Mas faça isso com o auxílio de uma colher e vá circulando a sua massa, conforme eu estou fazendo aqui. No final, você pode despejar o restante. E se o seu recheio estiver morno, também não tem problema.
O importante é que você coloque o seu recheio com o auxílio de uma colher, com cuidado e aos poucos. Dessa forma, a farinha de amêndoas não sairá do lugar na hora que você acomodar o seu recheio. Depois de acomodar o seu recheio sobre a farinha de amêndoas e espalhá-lo bem com o auxílio de uma colher, acomode sobre ele a tampa da sua torta. E aqui vocês podem observar que a tampa da minha torta está um pouquinho mais dura. Por quê? Porque eu quis mostrar para vocês o que acontece quando, depois de abrir a sua massa, você volta com ela para o refrigerador. Esse processo é até mais rápido do que o primeiro, porque você abrirá a sua massa entre dois plásticos, conforme eu fiz com a primeira massa que eu abri, e em seguida voltará com a sua massa para o refrigerador e deixará que ela fique lá de 2 a 5 minutos. Depois desse tempo, vocês verão que é muito mais fácil manusear a massa de vocês. Galera, aqui sobrou um pouco da minha massa, que são aquelas rebarbas que a gente vai tirando conforme vai acomodando ela na forma. E eu tenho um cortador em formato de folha, então eu decidi fazer uma firula na minha torta só para enfeitar. Se vocês tiverem também, vocês podem fazer essa pequena decoração sobre a torta de vocês. Agora, se vocês não tiverem, sem problema nenhum, finalize pincelando um ovo batido sobre a sua torta e depois de pincelar toda a superfície da sua torta, conforme eu estou fazendo aqui, salpique sobre ela açúcar. Vocês podem utilizar o açúcar refinado normal, aquele que nós temos em casa mesmo. Só que fica muito melhor se vocês salpicarem sobre ela aquele açúcar cristal, aquele açúcar que é bem mais granulado, sabe como é que é? Depois de fazer isso, leve a sua torta para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 20 minutos. A minha torta levou exatamente 18 minutos para ficar pronta, mas isso dependerá única e exclusivamente do seu forno. Após esse tempo, retire a sua torta de lá e deixe-a esfriar completamente antes de você desenformá-la. Quando a sua torta estiver totalmente fria, retire-a da forma e sirva a seguir. Essa torta fica tão gostosa, mas tão gostosa, que ela pode ser servida morna, em temperatura ambiente ou até mesmo gelada. Ela fica uma maravilha e se vocês reproduzirem essa receita não vão se arrepender, tenho certeza disso. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e se vocês assistiram esse vídeo até o final, muito obrigada. Não esqueça que eu estou contando com a sua ajuda para fazer o nosso canal crescer. Por isso, se você ainda não for um inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos uma delícia nova por aqui. Aproveite e já deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos que você conhece. Somente dessa forma, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e passa a nos indicar para mais pessoas. Não esqueça de nos seguir também lá no Instagram. Tenho certeza que vocês irão amar todas as nossas dicas e as nossas receitas também. Além disso, essas ações não vão custar nadinha para vocês, mas vão contribuir infinitamente para o nosso crescimento. E eu preciso muito dessa ajuda de vocês. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!